Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso trabalho é sobre padronização e normatização dos testes psicológicos. Nós vamos discorrer a partir dos conceitos e implicações dos dois itens, correlacionados um ao outro. Para compreendermos melhor o trabalho, vamos relembrar o conceito de testes psicológicos e suas implicações. Como sabemos, os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e mensurar características e processos psicológicos compreendidos tradicionalmente nas áreas emoção, cognição, motivação, personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas diversas formas de expressão, segundo padrões definidos pela construção dos instrumentos. Então, eles são instrumentos sistemáticos, possuem sistemas específicos que não podem ser alterados, de observação e registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e mensurar características e processos psicológicos. Ele mede, ele estratifica e calcula os índices de construtos como emoção, cognição, motivação. Ele mede esses construtos, ele cria relações entre os indivíduos, ele estabelece a descrição e a mensuração das características e esses processos, esses construtos psicológicos. Voltando à padronização e à normatização, quando nos referimos à padronização de um determinado teste, estamos falando da uniformidade em todos os procedimentos no uso de um teste válido e preciso. Isso quer dizer que todos os aplicadores daquele teste devem seguir os mesmos procedimentos para que se possa avaliar o objeto escolhido. Assim se faz necessário a normatização de um teste para sua aplicação. Portanto, o que é a padronização? A padronização é a uniformidade da aplicação dos testes. Ela vai ser referida à aplicação uniforme, a aplicação da mesma forma por todos os aplicadores, enquanto a normatização é a uniformidade na interpretação dos resultados do teste. A padronização é a uniformidade na aplicação e a normatização é a uniformidade na interpretação dos resultados do teste. Então, a administração dos testes psicológicos deve ser padronizada, como mencionamos, tomando cuidado com os seguintes itens: o material da testagem. O material de testagem inclui o ambiente físico, que deve proporcionar ao testado estar em suas melhores condições para responder o teste. Então, as condições devem ser as melhores possíveis para que o candidato não tenha distração e não comprometa o resultado do teste. As condições físicas e mentais do testado e verificar qual deve ser a duração do teste, de acordo com as condições anteriores. Como está o ambiente, as relações do ambiente, para que não interfira no resultado do teste. As condições de aplicação consistem no que o psicólogo deve verificar o nível de ansiedade do examinado, ao mínimo possível através do rapport, verificando se o examinado apresenta alguma dificuldade de saúde ou impedimento, esclarecendo o exame de modo que ele compreenda as tarefas a serem executadas e memorizando as instruções para ministrá-las em voz alta e pausada, de uma vez e igual para todos. Então, um método que não é abrangido a outros modos de operar. É um método específico, um método sistemático, onde todas as pessoas vão ter a mesma operação do aplicador da prova. Todas devem compreender a prova e não há uma explicação diferente do que foi proposto pelo próprio teste. As condições do aplicador devem ser relacionadas a muitas das questões sobre a veracidade e o valor da avaliação psicológica. Então, as condições do aplicador devem ser a respeito da veracidade do teste e do valor da avaliação psicológica, a validade específica do teste psicológico, que passam pela atuação do psicólogo que a realiza. Sendo assim, exige-se de que ele apresente tais condições mínimas: conhecimento atualizado sobre o comportamento humano e sobre o instrumental psicológico. É importante que
Um psicólogo tem esse conhecimento de causa, o conhecimento sobre o comportamento humano. Não pode ser um conhecimento sem informações atualizadas, porque isso comprometeria o teste. E ele vai ter que ter um conhecimento sobre um instrumental psicológico, um instrumental que ele está aplicando sobre os testes psicológicos. Ele vai ter que apresentar treinamentos específicos para o uso dos instrumentos e também domínio sobre os critérios estabelecidos para avaliar e interpretar resultados obtidos. Ele vai ter que ter domínio de avaliação sobre os critérios do teste. Ele vai ter que ter conhecimento sobre a aplicação e a avaliação do teste, a interpretação dos resultados das respostas do teste. Ele vai ter que ter esse conhecimento. Capacidade para considerar os resultados obtidos à luz das informações mais amplas sobre o indivíduo, contextualizando-os. Seguir as orientações existentes sobre organizações dos laudos finais e, acima de tudo, garantir princípios éticos quanto ao sigilo e à proteção ao indivíduo avaliado. Então, os princípios éticos são necessários. O teste não pode ser vinculado, o teste é especificamente para aquela aplicação. Então, não se deve ter o mau uso do sigilo, neste caso do teste psicológico. Em relação às leis, os peritos do teste devem prestar serviço de qualidade à sociedade que pode ser judicialmente procurada por meio das leis pertinentes. Os princípios que fundamentam as leis foram estabelecidos pelos Códigos de Nuremberg e a Declaração de Helsinki. Então, esses princípios devem ser levados em conta aos peritos, e os peritos devem ter uma análise de responsabilidade com as leis, não deve ser algo fora desse sentido, desse escopo. A respeito da divulgação de resultados e sigilo, a divulgação dos resultados e o sigilo dos testes. A pessoa que se submete ao teste tem direito de saber informações sobre os resultados. Então, é direito do testado que ele tenha essa capacidade de receber informações sobre o teste que ele realizou. É permitido que ele tenha essa capacidade essa disponibilidade de conhecer o teste que ele foi testado. Em relação ao sigilo, isso se refere a essas informações não serem divulgadas para outras pessoas, devendo ser guardado em local seguro, seguindo as normas do Conselho de Ética. A normatização. A normatização de um teste fala sobre os padrões de como se deve interpretar um score que o sujeito recebeu de um teste. Então, ele diz respeito à interpretação dos scores de um jeito estabelecido. Os scores brutos de um teste devem ser convertidos em medidas relativas, com dois objetivos. O primeiro, indicar a posição relativa do indivíduo na amostra normativa, avaliando seu desempenho em relação a outras pessoas. Então vai haver uma comparação em relação ao desempenho com outras pessoas. O segundo é oferecer medidas comparáveis que permitam comparação direta do desempenho do indivíduo em testes diferentes. Então ele vai comparar em testes diferentes o desempenho do indivíduo. As normas dos testes psicológicos não são absolutas, isso é importante frisar. Elas não são absolutas, não são universais e não são permanentes. Elas não são permanentes, não são absolutas e não são universais. Elas representam apenas o desempenho no teste das pessoas que constituem a amostra de padronização. Nas normas de desenvolvimento, temos 3 fatores que são utilizados como principais critérios. Na idade mental, é o conceito introduzido pela escala Binet-Simon, na qual os indivíduos são agrupados em nível de idade. Sendo assim, é esperado que a criança acerte o maior número de itens de acordo com a sua idade. O quociente de inteligência, o QI, leva em consideração a idade mental. Na série escolar, as normas são constituídas por pontuação bruta média obtida por alunos, resultando numa pontuação típica. E por fim, no estágio de desenvolvimento, os critérios se baseiam na teoria piagetiana de desenvolvimento mental, que são as fases sensório-motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais. Normas intragrupo. Nas normas intragrupo, apresenta o critério de servir para transformar dados brutos em unidades que possibilitam comparações. Ele vai transformar dados brutos do teste em unidades comparáveis. Aqui o critério da referência dos resultados são a população ou o grupo para qual o teste foi desenvolvido.
O score padrão normatizado, EPN. Testes que resultam de frequências causadas em um gráfico de linha, apresentando várias formas diferentes do observado na curva normal, curtose ou assimetria, precisando de transformações não lineares para ajustar os resultados a qualquer tipo específico de linha de curva de distribuição, transformando o score padrão em outros tipos de formas de deixar, podendo haver, nesse caso, dois mais covalentes. Então, a transformação do score padrão. Isso é importante frisar. O score padrão normatizado é um score padrão que necessita da normatização especificamente correta. Não pode haver a necessidade. O erro sempre pode existir, mas não pode haver um erro grotesco, um erro muito grande. Deve ser controlado e a margem deve ser baixa, deve ser bem centrada, bem controlada. No percentual, o percentil é o indicativo da posição do sujeito em uma amostra de padronização. O percentil, então, ele indica a posição do sujeito em uma amostra de padronização. Ele indica essa posição. O percentil é uma representação da porcentagem de pessoas que participam da amostra de padronização que atingir um determinado score, sendo vantajoso pois se torna uma medida universal de interpretação e comparação do necessitado, auxiliando a comparação de desempenho do indivíduo em diferentes testes. Então, percentil é uma base percentual, como diz o nome, em representação ao indivíduo do teste, e ele organiza a posição das pessoas que participaram dessa amostra. É uma amostra de padronização. Percentil ele trabalha com a padronização nessa amostra. O primeiro resultado pode ser determinado por uma transformação linear, enquanto o outro se dá por meio de uma transformação não linear. Ambas por fim de resultado bruto original. Então, o score padrão linear, isso voltando ao score padrão linear. O score padrão linear, ele apresenta a fórmula Z igual x menos m dividido por dp, onde x é o score bruto, m a média do grupo e dp é o desvio padrão. Então, Z, o valor, é igual o score bruto menos a média do grupo dividido pelo desvio padrão. O score padrão. O score padrão também pode ser chamado de padrão ou score Z. No caso, foi mencionado na fórmula, o score Z, que vai mostrar a distância do sugerido em relação à média, levando em consideração o desvio padrão da distribuição. Normas que são fundamentais no score padrão são baseadas no score Z, o que é o resultado bruto do sujeito. Sendo assim, pode haver duas maneiras de ser calculado de formas distintas, que necessitam em um padrão, o score padrão, em um score padrão normatizado. Então, há um conceito de normatização nesse aspecto. O primeiro resultado pode ser determinado por uma transformação linear, enquanto o outro se dá por uma transformação não linear. Então, nesse aspecto, o score padrão, o score Z, ele leva em consideração um desvio padrão da distribuição. Ele leva em consideração esse desvio padrão. As normas são fundamentais no score padrão, onde o score Z, esse score Z, ele deve, como todos os aspectos da psicometria, ele ser definido de uma forma específica, não variável no sentido de, para um indivíduo ser analisado de uma forma e para o outro ser analisado de outra forma, não pode haver isso. E a sua observação se dá pelo conceito na normatização, onde os resultados do teste vão ser aplicados para a observação do desvio padrão dos indivíduos. Voltando ao conceito do desvio padrão, do score padrão normatizado, nessa simplificação, que será discorrida, o score padrão normatizado força uma distribuição normal pela conversão dos equivalentes percentis dos scores brutos. Há uma distribuição normal a partir da conversão dos equivalentes dos percentis iguais dos scores brutos em correspondentes scores padrão.
ao longo da curva normal, independentemente da forma original da distribuição. Os scores padrão normatizados geralmente apresentam média 50 e desvio padrão 10. Agora sobre as transformações do score padrão. Isso se refere ao emprego, à utilização de outra transformação linear para deixar o score padrão, score Z, em um formato mais conveniente. Normalmente o Z é multiplicado por um coeficiente e ao produto é agregado uma constante, utilizando a fórmula score transformado igual A mais B vezes Z em parênteses, A mais B vezes Z. No texto são exibidos os exemplos de transformação empregados no score T, no QI, quociente de inteligência, de desvio das escalas Wechsler e Stanford-Binet, e no CEB. Outra transformação conhecida é a escala de padrão 9, Stanine, cujo cálculo consiste em classificar os Z em uma quantidade pré-estabelecida de categorias, sendo as mais utilizadas as divisões de 5, 7 e 9, estaninos ou stanines, como preferir, e 11 classes. Um exemplo de utilidade é dividir os Z nas 5 categorias de resultado: superior, intermediário superior, média, intermediário inferior e inferior. As fórmulas de transformação dos scores descritas produzem resultados análogos se as distribuições de frequência forem normais. Quanto mais as distribuições se espaçam da normalidade, menor é a recomendação e a utilização de transformações não lineares dos scores. Então, como pudemos observar, a normatização e a padronização apresentam uma correlação específica entre si. A padronização como método de aplicação ao teste e a normatização como método de observação das respostas do resultado do teste apresentam um parâmetro onde os testes são especificamente trabalhados a modo de trazer uma visão correta do aspecto observado, visão correta do construto psicológico, visão correta do que foi observado e do que pode ser descrito, que pode ser mensurado. Nesse caso, tem os dois, a padronização e a normatização, tem sistemas coerentes e sistemáticos que apresentam uma visão sem variação, então ele não vai variar, o método de aplicar, de resposta e de aplicação do teste não vai variar de pessoa para pessoa, vai ser a mesma forma, a mesma topografia para que cada indivíduo tenha a mesma aplicação e seja exposto pelo mesmo tipo de tarefa de teste para que possa se mensurar a comparação, porque não há comparação se os testes forem diferenciados. Então, há uma correlação e dentro dessas características, as teorias de resposta elas são mais facilmente observáveis. A mensuração é mais facilmente observável e a sistematização é o que faz com que o teste tenha a validade que ele apresenta. Um dos aspectos é esse. Esse foi o nosso trabalho de padronização e normatização dos testes psicológicos e obrigado por assistir.